e no vídeo de hoje eu vou te explicar o meu racional por estar comprando ações da CEMIG. Será que é porque vai pagar 20% de dividendos? Eu vou te responder aqui no vídeo e eu tenho certeza que se você tem ações da CEMIG ou está pensando em colocar na carteira, é muito interessante que você assista até o final desse vídeo. Eu sou o Miguel, esse é o canal Dividendo e Tradição e vamos para mais uma análise. Bem, aqui estão os meus últimos aportes do dia 28 de março, 31 de março e 4 de abril, totalizando R$ 3.065 investidos. A maior parte desse percentual é fruto dos dividendos e outro percentual do meu trabalho depois do trabalho. Então, o investidor que quer atingir as suas metas um pouco mais cedo tem que se esforçar e usar o tempo livre para gerar mais receita e não cair no comodismo. Então esse é um ponto interessante que vale a pena mencionar. Então é isso. Nesse mês eu aportei 3 e pouquinho na CEMIG e aumentei a minha posição em 300 ações. E um dos motivos para eu estar comprando a CEMIG é justamente esse gráfico de lucro versus cotação. Aqui, como você pode ver, a lucratividade está aqui em cima, mas a cotação aqui embaixo. Então, isso indicaria que as cotações estão defasadas. Mas o meu ponto é o seguinte: a CEMIG não lucrou de forma recorrente 7 bilhões. Lucrou aproximadamente aqui uns 4 bilhões. Eu já falei disso em outro vídeo que eu revelo o meu preço teto. Inclusive, se você quiser descobrir o meu preço teto para a CEMIG, fica até o final do vídeo, porque no final eu vou deixar esse vídeo para você clicar e assistir. Bem, então considerando que o lucro da CEMIG de forma recorrente foi 4 bi por ano, então a ação está muito bem cotada, ou no mínimo bem precificada, nenhum absurdo. Não está toda aquela barganha, mas com certeza é um papel que não está caro e sem sombra de dúvidas tem margem para crescer ainda mais os seus resultados, e eu vou explicar isso ao decorrer do vídeo. Então, outro motivo que me fez colocar esse papel na carteira é justamente o seguinte: nos meses de abril, setembro e dezembro, eu geralmente tenho um déficit de dividendos na minha carteira e eu gostaria de ter um fluxo de caixa justamente nesses meses. Então, a CEMIG caiu como uma luva nesse ponto, porque ela faz aproximadamente 3 a 4 distribuições por ano. Então, se eventualmente vier a fazer nesses meses, ou pelo menos se a DataCom for nesses meses, para mim está de bom tamanho. E aqui dentro dos negócios que geram receita para a CEMIG, para você entender como a CEMIG ganha dinheiro, boa parte do percentual do lucro vem de distribuição, 18% comercialização, 9% gás e 8% geração. Então, na minha carteira eu já tinha uma exposição muito grande à transmissão de energia e achei que seria interessante colocar uma distribuidora ou uma empresa de geração como a ENGIE, só que no momento eu achei a CEMIG mais barata e com bons resultados. E além disso, é uma empresa em um setor diferente para minha carteira ficar exposta. E mais uma vez, fez sentido para mim e foi um ponto muito positivo para que eu tomasse essa decisão. E aqui no próximo slide, a CEMIG destaca a execução do programa de investimento e de 2018 até 2024 houve um crescimento anual médio de 34,8% nos investimentos. E isso daqui ajudou muito a empresa a alavancar seus resultados. Então, é uma empresa que não está acomodada, segue crescendo e cresce distribuindo dividendos. É tudo que eu preciso. E aqui o planejamento para 2025 são mais 6 bilhões e 300 bilhões de reais em investimentos. E aqui a empresa também destaca que houve entrada em operação no setor de geração, reforços e melhorias na transmissão, mais 211 quilômetros de gasodutos e maior geração de energia solar. Fora que na distribuição temos novas 31 subestações e 190 mil novos consumidores. Além disso, 4 mil quilômetros de rede média de tensão e 1.000 quilômetros de rede de alta tensão. Então, ter esse mapa de futuros investimentos é algo muito importante que traz esperança ao você investir em uma companhia. Então, foi mais um elo na corrente que me fez colocar CEMIG na carteira. Agora aqui um dos pontos mais importantes. A empresa está com uma posição muito confortável em relação a endividamento. O perfil da dívida consolidada é muito tranquilo. Quando você pega para dividir a dívida líquida pelo EBITDA recorrente, você chega no número de 1,30. Claro, é um pouco maior do que 2023, mas longe de ser uma grande preocupação, especialmente pelo setor em que a CEMIG está inserido. Então, comparado a outras empresas do setor de energia, eu vejo que a CEMIG está muito confortável nesse ponto e tem margem, inclusive, de aumentar esse endividamento como fez em 2019 para seguir fazendo novos investimentos e aumentando os resultados da empresa. Então aqui o cronograma de vencimentos tem um prazo médio de quase 5 anos,
4,8 anos, o que é muito pouco. Então, a empresa está muito tranquila. E aqui o EBITDA recorrente por segmento, nos dados financeiros dos principais negócios da companhia, você tem um crescimento na distribuição de quase 20%, 12% na geração, uma queda significativa aqui na comercialização, mas que é um percentual pequeno da empresa, um aumento no setor de transmissão e uma queda no que diz respeito a gás. Isso quando nós comparamos o quarto TRI de 2024 com o quarto TRI de 2023. Então aqui não tem para onde correr. Distribuição e geração de energia representam a maior fatia da companhia disparado. Então era justamente isso daqui que eu precisava ter na minha carteira, um portfólio um pouco mais diversificado. E aqui eu já expliquei esse ponto referente ao lucro líquido, que no último resultado anual de 2024, quando comparado com 2023, houve esse aumento de 23,4%, mas isso daqui é artificial. Porque nós sabemos muito bem que houve a venda da Aliança Energia para a Vale, o que acabou inflando o lucro líquido da companhia. E é muito importante entender isso, porque afeta diretamente no cálculo do preço-teto. E mais uma vez, se você quiser descobrir o preço-teto, fica aqui até o final do vídeo, porque vai aparecer na sua tela para você clicar e assistir o vídeo em que eu faço esse cálculo. É muito simples. Eu tive que separar isso daqui agora para trazer uma questão um pouco mais sobre fundamentos de investimento do que sobre a CEMIG em si. Eu estava olhando um daqueles sites de lâmina em que mostram os dados fundamentalistas da companhia e um sujeito comentou o seguinte: há um ano atrás eu tinha 15 mil. Eu estava na dúvida se comprava 1.000 cotas da Auren ou 2.000 cotas da CEMIG. Ele escolheu a Auren e não foi a decisão mais assertiva. A Auren desvalorizou 30% e a CEMIG valorizou 50%. O arrependimento. Ele escreveu: bem, aqui o que acontece é o seguinte, ele ainda não tinha uma posição montada e realmente não tinha como saber qual companhia iria desempenhar o melhor resultado. Mas o que acontece é o seguinte, se eventualmente ele já tivesse uma posição na CEMIG e tivesse girado a carteira vendendo para trocar as ações da CEMIG pelas ações da Auren, naturalmente, olhando para o retrovisor, a gente sabe que seria uma péssima decisão. E nos investimentos funciona da seguinte maneira: você não tem como prever o futuro, você não sabe quando vai haver uma recessão e quando a empresa vai gerar resultados não satisfatórios. E pelo que eu percebo, existem diversos dados econométricos que mostram que quem compra e fica quieto geralmente tem a melhor performance. Você consegue ver isso no caso dos imóveis. Geralmente o sujeito que constrói um imóvel para ter receita ou que compra um imóvel a um bom preço para ter receita, ele pouco se importa com o valor do imóvel no momento. Ele quer saber dos resultados. E geralmente tem as vacâncias, tem uns momentos de maior dificuldade e que o sujeito não consegue reajustar o aluguel devidamente em linha com a inflação, mas ele mantém a propriedade e no longo prazo acaba performando melhor do que o sujeito que fica vendendo e comprando casas, tentando fazer trade e acaba pagando muito imposto na compra e venda dos imóveis, além de todo o desgaste. Então é esse o ponto. Comprou uma propriedade, comprou uma empresa boa, você mantém ela por muito tempo, não desfaz a posição. E muita gente às vezes vende uma empresa que está subindo muito para trocar por uma empresa que está caindo, mas na verdade você está cortando as árvores frutíferas e deixando as ervas daninhas crescerem. É claro que na diversificação você não vai acertar em todas as companhias da sua carteira. É natural que algumas posições fiquem em queda, andando de lado, sem distribuir bons dividendos por um certo tempo. Mas acontece que quando essa empresa começar a performar melhor, se você vendeu, você vai perder todos os juros compostos, todos os dividendos que aquela empresa poderia te gerar. E além disso, você diversificando, você vai ter na sua carteira aquelas empresas que vão compensar todas as quedas. É sempre assim. Então, muito cuidado com a questão de se expor a muitos ativos, senão sua carteira fica pulverizada, isso é ruim. Mas cuidado também com a questão de não diversificar, porque isso pode te tirar do jogo. E o interessante é que você permaneça firme. Eu particularmente tenho uma carteira bem concentrada em apenas 7 empresas. Eu acho melhor também para poder acompanhar os resultados, mas a questão da diversificação é importante. E é por isso que eu coloquei CEMIG na minha carteira, completando 7 empresas. Então, permaneça firme na sua posição e eu espero que o sujeito aqui do comentário ele não tenha se desfeito
das ações da Aure. É muito perigoso essa questão de ficar rebalanceando carteira. Geralmente quem prega esse tipo de coisa tem alguma relação com corretora e corretora lucra no giro. Lucra em cima de quem fica comprando e vendendo e não em cima de quem é buy and holder, compra e segura o papel para sempre. Então tome muito cuidado. Essa foi a análise de hoje. Não comprei porque CEMIG vai pagar 20% de dividendos, mas foi porque ela caiu como uma luva na minha carteira no momento em que estou vivendo nos investimentos e eu acho que vai valer muito a pena. Eu agradeço se você assistiu até esse ponto do vídeo e gostaria de te convidar a deixar o gostei e se inscrever aqui no canal se ainda não é inscrito. E claro, ativa aí o sininho para você não perder os próximos vídeos que eu estou sempre fazendo aqui de leitura das apresentações das empresas, falando sobre anúncio de dividendos, e é muito importante você acompanhar esses fatos relevantes. Conforme eu prometi, vai estar aparecendo agora na sua tela o vídeo sobre o meu preço teto em CEMIG, para você acompanhar o meu racional, como eu cheguei nesse número. Então clica aí, que eu tenho certeza que você vai gostar. Um abraço para você e fique com Deus!